Imagine você num quarto escuro, sabendo que existem 4 pessoas com um bastão de beisebol ao redor. Claro, uma escuridão completa, você não sabe de onde pode vir o próximo ataque, mas sabe que ele virá. É um pouco assim que o próprio governo brasileiro se sente diante do que já é considerado como a maior ingerência no processo eleitoral brasileiro, eu diria, na política doméstica brasileira, desde 1964. O governo brasileiro considera que na área comercial, na área política, diplomática, o governo norte-americano vem fazendo gestos claríssimos de que quer uma desestabilização política do país. Sinalizações comerciais, sem dúvida nenhuma, com as tarifas, mas também sinalizações diplomáticas com a retirada de parte do visto da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, com alertas sobre Alexandre de Moraes, com novas possíveis sanções contra o ministro do STF e assim por diante. O governo brasileiro, portanto, não considera que não exista a ingerência, muito pelo contrário, ela está em curso. A grande dúvida é de onde virão os próximos golpes. Claro, há uma tentativa de mapear de onde viriam essas possíveis ingerências e, claro, para tentar criar algum tipo de blindagem, algum tipo de antídoto para essas ações do governo norte-americano ou da extrema-direita mundial. Algumas pistas apontam que, sem dúvida nenhuma, as grandes plataformas digitais, as Big Techs, representam para o governo brasileiro uma das principais ameaças. E isso, claro, por meio de campanhas de desinformação, inteligência artificial, choques abruptos na opinião pública que poderiam levar a uma mudança no padrão de votos. O próprio governo estima que a distância entre Lula e Flávio Bolsonaro nas pesquisas de opinião dão ainda uma margem para que impactos de grandes magnitudes possam ainda fazer algum tipo de, eu diria, onda migratória, vamos dizer assim, no que se refere aos votos. Sem dúvida nenhuma, essa é uma preocupação e o governo brasileiro tem monitorado justamente o comportamento das Big Techs. Um outro aspecto é justamente, ainda no que se refere à desinformação, as campanhas que aconteceram na Colômbia e em Honduras, 2 locais onde aliados do governo de Donald Trump venceram nas eleições, graças em parte a uma enorme ofensiva, eu diria, nas redes digitais de temas e de apoio a esses 2 candidatos. Claro, há um outro aspecto que é talvez mais distante, mas não menos preocupante, que é o caso de uma eventual crise numa fronteira do Brasil. E aí, principalmente na Colômbia, diante do anúncio do governo de Donald Trump, que vai passar a atuar no território colombiano com as suas forças especiais, supostamente para combater o narcotráfico. A dúvida do Brasil é que, se eventualmente isso acontecer em alguma fronteira do país, claro, em Letícia, ou em algum local da fronteira entre a Colômbia e o Brasil, isso poderia gerar algum tipo de incerteza diplomática e, eventualmente, uma crise profunda que, sem dúvida nenhuma, teria um impacto na eleição. Existem ainda outras considerações, como, por exemplo, a questão migratória, celta, e toda a história da desinformação naquele momento mostra, na avaliação do governo brasileiro, que sim, as redes sociais podem ter um impacto gigantesco nessa mobilização de uma espécie de força desestabilizadora de um país. Portanto, a constatação é de que, sem dúvida nenhuma, nós já temos uma ingerência acontecendo. A grande dúvida do governo é quais serão, basicamente, os próximos atos, os próximos gestos do governo norte-americano. Sem dúvida nenhuma, é a eleição mais importante de Donald Trump na América Latina.